All of that plays out in barely 15 seconds as gunmen in an SUV open fire. Em 30 de julho de 2023, moradores da quadra 1800 da Industry Street, em Nova Orleans, estavam cuidando de suas vidas quando o som de tiros, de repente, irrompeu. Sem que soubessem, uma gangue local estava em um tiroteio brutal que deixaria uma mulher de 76 anos fatalmente ferida. Estes são alguns dos ataques de gangue mais perturbadores flagrados por câmeras. Two seemingly innocent riders surrounded by a group of teens and 20-somethings. One of the victims cut in the head with a machete of all things. Em 8 de setembro de 2014, um dos ataques de gangue mais perturbadores, já flagrados por câmeras, ocorreu pouco depois da meia-noite na plataforma da linha marrom CTA de Kedzie, em Chicago. Dois irmãos de 26 e 17 anos esperavam por um trem quando um grupo de 7 indivíduos pertencentes a uma gangue local da área se aproximou deles. O grupo, composto por 4 homens e 3 adolescentes, exigiu que os irmãos fizessem sinais de gangue. Os irmãos se recusaram e afirmaram claramente que não eram afiliados a nenhuma gangue. Em resposta, Mario Elvira, de 18 anos, puxou um facão de suas calças e o segurou contra a garganta do irmão mais velho. Um jovem do grupo também sacou um estilete e o apontou para o irmão mais novo. Quando os irmãos tentaram escapar, os agressores bloquearam o caminho de ambas as vítimas. Em uma escalada violenta, Elvira começou a balançar o facão. Segundo as autoridades, ele usou as 2 mãos para golpear a cabeça e o pescoço do irmão mais velho, desferindo repetidos golpes de cima para baixo. O ataque brutal foi flagrado em detalhes pelas câmeras de vigilância do CTA, que mostram o grupo cercando as vítimas enquanto Elvira golpeia violentamente uma delas. A vítima, de 26 anos, sofreu um ferimento massivo na cabeça, um corte de 6 polegadas de comprimento e 1,5 polegadas de profundidade. Ele recebeu 31 pontos e foi transportado para o Hospital Swedish Covenant, onde foi relatado como estando em condição estável. O irmão mais novo não ficou ferido fisicamente. Os agressores fugiram da plataforma pouco antes da chegada de um trem. Os investigadores acreditam que o trem que chegava pode ter evitado mais danos e levado o grupo a escapar. A polícia deteve todos os 7 suspeitos cerca de 45 minutos após o incidente, não muito longe do local. Todos eram da zona norte de Chicago. Os adultos presos foram identificados como Mario Elvira, de 18 anos, Kevin Preston, de 20 anos, Kevin Ramírez, de 19 anos, e Jean Salvatierra, de 23 anos. Eles foram acusados de múltiplos crimes graves, incluindo roubo, agressão agravada causando graves danos corporais e invasão de propriedade do CTA. Elvira e Preston foram detidos sob fiança de $450 mil cada. Salvatierra e Ramírez foram detidos sob fiança de $250 mil. Por outro lado, os outros 3 jovens foram acusados de várias infrações. Um dos rapazes foi acusado de agressão agravada e invasão, enquanto o outro rapaz e a moça foram acusados de invasão. Em 9 de setembro de 2014, ocorreram os procedimentos judiciais para os adultos, com o juiz Bourgeois supervisionando as audiências de fiança. A gravidade das acusações e os altos valores das fianças refletiram a seriedade do ataque. A porta-voz da promotoria do Condado de Cook, Tandra Simonton, confirmou que o facão foi usado sem provocação, depois que as vítimas se recusaram a se associar a uma gangue. Embora a atividade de gangues já tivesse sido relatada na área antes, residentes e grupos comunitários pensavam que havia um declínio dessa violência nos últimos anos. No entanto, o ataque mudou essa crença, pois renovou os temores sobre a violência de gangues no transporte público. As the Venezuelan gang Tren de Aragua are seen breaking into apartment complexes in Aurora, Colorado. Em 28 de agosto de 2024, imagens de vigilância de um complexo de apartamentos em Aurora, Colorado, capturaram um dos mais perturbadores ataques de gangue já registrados por câmeras. O vídeo mostra um grupo de homens armados, alguns usando moletons com capuz, forçando a entrada em um apartamento marcado como 301. Um homem pode ser visto
arrombando a porta agressivamente, enquanto outros os seguem, exibindo armas e tomando conta da área. Os homens foram posteriormente ligados à gangue venezuelana Tren de Aragua, um grupo que rapidamente se tornou uma das organizações criminosas transnacionais mais perigosas, operando no hemisfério ocidental. A filmagem, compartilhada por um ex-residente, gerou preocupação nacional e dominou as manchetes dos jornais. Moradores descreveram como o prédio, antes um complexo de apartamentos normal, foi tomado pela atividade criminosa em questão de meses. Muitas famílias, incluindo a que capturou o vídeo, relataram usar até 5 travas em suas portas por medo. Seus medos foram validados quando um tiroteio irrompeu no complexo apenas alguns minutos após a invasão, com balas crivando carros estacionados, incluindo o veículo do casal. O fuzil, usado no tiroteio, foi encontrado mais tarde, desmontado, dentro de um forno em um dos apartamentos. O Tren de Aragua, originalmente baseado na Venezuela, é notório por uma ampla gama de atividades criminosas. O grupo está envolvido em tráfico de armas, contrabando de drogas, mineração ilegal, sequestro, extorsão, lavagem de dinheiro e é especialmente dominante no tráfico humano em toda a América Latina. Sua infiltração nos Estados Unidos, confirmada por várias agências de aplicação da lei, gerou pânico em vários estados. O FBI relatou que eles entraram nos Estados Unidos através de vários setores de fronteira e estabeleceram bases em comunidades com má administração de propriedades ou supervisão frouxa. Após a divulgação do vídeo, 4 dos 6 indivíduos vistos na filmagem foram presos. 2 foram detidos em Nova York e identificados pelo ICE, o Serviço de Imigração e Alfândega, como membros confirmados do Tren de Aragua. A cidade de Aurora entrou com um pedido judicial de emergência para fechar o complexo de apartamentos envolvido, citando um ponto de ruptura após um sequestro violento e agressão ocorrerem apenas semanas após o vídeo inicial. Em 14 de janeiro de 2025, o tribunal atendeu ao pedido, ordenando o fechamento de todos, exceto um prédio no complexo. As autoridades municipais argumentaram que a empresa de administração de imóveis, CBZ Management, abandonou suas responsabilidades e a gangue se aproveitou disso. E como resultado, o complexo de apartamentos logo se tornou um antro de atividade criminosa. Segundo o chefe de polícia de Aurora, Todd Chamberlain, pelo menos 7 suspeitos ligados a um sequestro e agressão na área foram confirmados como membros do Tren de Aragua. No entanto, ele explicou que o problema real não era a gangue em si, mas a má administração que deixou o crime sair do controle. Um relatório confidencial de um escritório de advocacia de Denver, encomendado pelo credor do edifício, forneceu mais evidências. Enviado às autoridades da cidade de Aurora em agosto de 2024, o relatório detalhava como a gangue começou a tomar o controle do complexo de apartamentos Whispering Pines. Em 2023, documentou atos de extorsão, tráfico humano, posse ilegal de armas de fogo, abuso sexual de menores e agressões violentas, incluindo ameaças e ataques físicos contra gerentes de propriedade. Um consultor foi espancado e hospitalizado. Outro gerente relatou ter recebido uma oferta da gangue para coletar metade de toda a receita de aluguel em troca de proteção. A gangue chegou a tomar unidades vagas, alojando famílias e cobrando aluguel, sob ameaças de violência. Em 20 de janeiro de 2025, o presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva para designar o Tren de Aragua como uma organização terrorista estrangeira. Essa designação, que entrou em vigor em 20 de fevereiro de 2025, deu às autoridades federais mais poder para alvejar as operações da gangue dentro dos Estados Unidos. 2 meses depois, a administração também começou a deportar supostos membros do Tren de Aragua sob a Lei de Inimigos Estrangeiros de 1798. A iniciativa, conhecida como Operação Aurora, foi introduzida por Trump durante um comício de campanha na cidade, prometendo uma repressão agressiva à violência de gangues ligada a migrantes. We want to reassure the people that live in this community that we are actively investigating criminal activity that's happening and listening to them. Em maio de 2025, a cidade de Aurora continua a ajudar os residentes deslocados pelo fechamento do complexo de apartamentos. Um total de 52 unidades
foi impactado e os esforços de realocação estão em andamento. Enquanto isso, os processos legais contra a CBZ Management estão avançando, com os promotores da cidade pressionando para responsabilizar a empresa pela falha na supervisão da propriedade que permitiu que tal violência acontecesse. Rapper Charles Jones, known as Julio Foolio, shot and killed in Tampa. In Tampa, where police are still looking for the person who shot and killed a rapper and hurt 3 others outside of a hotel there. Em 23 de junho de 2024, o rapper Julio Foolio estava comemorando seu aniversário em Tampa, Flórida, e entrou ao vivo no Instagram para falar sobre uma festa na piscina que aconteceria. Mal sabia ele que gangues rivais estavam assistindo, e ele logo se tornaria vítima de um ataque mortal de gangue que foi flagrado por câmeras. Charles Andrew Jones, segundo conhecido no mundo da música como Julio Foolio, ganhou notoriedade, tanto por sua música quanto por seu envolvimento em uma rixa mortal de gangues. Nascido em 21 de junho de 1998, em Jacksonville, na Flórida, Foolio foi criado no bairro de Moncrief e tornou-se afiliado ao grupo Six Block, da gangue KTA. Ele também construiu sua carreira com músicas que, frequentemente, falavam sobre violência da vida real, fazendo rap sobre assassinatos e conflitos urbanos. Na verdade, a fama de Foolio veio com ameaças frequentes, incluindo uma tentativa anterior contra sua vida em outubro de 2023, quando ele foi baleado no pé durante uma emboscada em Jacksonville. Foolio sobreviveu a esse incidente e até zombou de seus agressores, postando imagens do hospital, com a perna em um grande gesso. Hey, the pool party start today at 5, 6 o'clock. If you already got the address, pull up, man. You got the address, pull up. If you need the address, DM me right now. Em 23 de junho de 2024, enquanto comemorava seu 26º aniversário, Foolio foi vítima de um ataque de gangue flagrado por múltiplas câmeras de vigilância em Tampa, Flórida. Naquele dia, ele postou no Instagram que estava na cidade, convidando seguidores para uma festa na piscina e, mais tarde, para um evento em uma boate. Depois que as autoridades fecharam o Airbnb que ele havia alugado devido a violações de capacidade, Foolio mudou sua celebração para o Caesars Gentlemen's Club na Avenida North Nebraska. Imagens de vigilância o capturaram e sua comitiva saindo da boate por volta das 3 da manhã para uma festa pós-balada no Truth 18 Lounge, outra parada que ele transmitiu publicamente nas redes sociais. Investigadores revelaram mais tarde que Foolio estava sendo seguido sem saber. Membros de gangues rivais, identificados como 1200 Out East e AT viajaram de Jacksonville para Tampa com um plano premeditado para matá-lo. Os suspeitos usaram um Chevrolet Cruze e um Impala para seguir Foolio durante toda a noite. Imagens de vídeo do lado de fora do Caesars mostraram os suspeitos, Alicia Andrews e Isaiah Chance, saindo do Cruze e usando um telefone, sinalizando coordenação. Logo depois, Sean Getright chegou no Impala e a comunicação entre os veículos foi posteriormente confirmada através de registros telefônicos. A situação escalou quando Foolio e seu grupo chegaram ao hotel Home 2 Suites, na McKinley Drive, onde planejavam terminar a noite. Por volta das 4h30 da manhã, imagens de vigilância registraram os veículos dos suspeitos circulando o hotel. Momentos depois, 3 atiradores mascarados, identificados como Sean Getright, Davion Murphy e Rashad Murphy, saíram do carro e se aproximaram do estacionamento. Às 4h37 da manhã, eles abriram fogo com uma pistola e 2 fuzis. Foolio, sentado no banco do motorista de um carro preto enquanto tentavam escapar, foi atingido várias vezes e morreu no local. 3 outros indivíduos com ele também foram atingidos, mas sobreviveram. Os atiradores fugiram no veículo de Getright. A filmagem foi brutal e ajudou os policiais a identificar os suspeitos. O Departamento de Polícia de Tampa usou vigilância de múltiplos locais, leitores de placas e registros telefônicos para rastrear os movimentos dos suspeitos antes e depois do tiroteio. Os investigadores logo conectaram o Chevrolet Impala usado no ataque a Getright. Uma busca subsequente em seu veículo descobriu armas e munição.
embora nenhuma correspondesse à arma do crime. No entanto, algumas armas de fogo estavam ligadas a tiroteios anteriores em Jacksonville, incluindo o ataque fracassado a Fulho em 2023. Em 30 de julho de 2024, as autoridades anunciaram múltiplas prisões. Alicia Andrews, Isaiah Chance, Sean Gathright foram detidos durante o fim de semana em Jacksonville. Poucos dias depois, Rashad Murphy foi preso após um impasse com a polícia. Apenas Davion Murphy permanecia foragido na época. No entanto, em 6 de janeiro de 2025, Davion Murphy foi finalmente preso, após 6 meses foragido pelo Serviço de Delegados dos Estados Unidos em um complexo de apartamentos em Jacksonville. Cada suspeito agora enfrenta acusações sérias. Andrews e Chance foram acusados de homicídio premeditado de primeiro grau com arma de fogo e conspiração para cometer o mesmo. Também foi dito que eles eram os olheiros que seguiram Jones enquanto ele se movia por Tampa para 2 boates, enquanto comemorava seu aniversário. Gathright enfrenta múltiplas acusações de homicídio premeditado, tentativa de homicídio e adulteração de provas. A rixa que levou à morte de Fulho durava mais de uma década, envolvendo tiroteios de retaliação entre o Six Block e seus rivais, 1200 e a HQA. Fulho era um alvo de alto perfil devido à sua afiliação aberta e letras que faziam referência a assassinatos reais. O chefe de polícia de Tampa, Lee Berkow, o xerife de Jacksonville, T.K. Waters, e a promotora estadual do condado de Hillsborough, Suzy Lopez, anunciaram conjuntamente as prisões e enfatizaram que participar de uma conspiração de assassinato na Flórida pode resultar nas mesmas penalidades que puxar o gatilho. Todos os 4 suspeitos presos agora enfrentam potenciais sentenças de prisão perpétua, ou pior, a pena de morte. Após a morte de seu filho, a mãe de Fulho, Sandricas Mays, falou publicamente e culpou não as guerras de gangues, mas a indústria do rap. Ela disse que tentou convencer seu filho a abandonar a carreira musical após repetidas tentativas contra sua vida. As autoridades confirmaram que as postagens de Fulho nas redes sociais contribuíram para que seus assassinos o localizassem, transformando o que deveria ser uma celebração de aniversário em uma emboscada coordenada e mortal. But Rob, Chicago police tell me that these 3 victims were targeted, that 4 men in 2 different vehicles came down Oak Street, stopped right here in the middle, and started firing. 5 alleged Chicago street gang members now facing federal charges in connection with the shooting death of a local rapper downtown. Em 4 de agosto de 2020, F.B. J. Duck estava fazendo compras com sua namorada na Oak Street, em Chicago, quando foi visto por um membro da gangue ou block. As coisas rapidamente saíram do controle, e não foi o que ninguém esperava. Nascido em 6 de dezembro de 1993, Carlton Weekly, conhecido profissionalmente como F.B.J. Duck, cresceu no South Side de Chicago, onde se afiliou à facção Tucaville dos Gangster Disciples. Ele também era uma figura em ascensão na cena musical de drill de Chicago, conhecido por suas letras cruas e profundo envolvimento na cultura de rua sobre a qual cantava rap. Sua música deu voz à realidade violenta das guerras de gangues de Chicago, e ele ganhou atenção nacional com seu single de 2018, Slide. Apesar de seu sucesso, Weekly nunca se distanciou da rixa contínua entre sua facção e o grupo rival, ou Block, dos Black Disciples, um conflito que ceifou muitas vidas ao longo dos anos. Em 4 de agosto de 2020, a rivalidade entre gangues atingiu um clímax brutal e muito público. Por volta das 4h26 da tarde, F.B.J. Duck estava fazendo compras com sua namorada na Oak Street, no luxuoso distrito de Gold Coast, em Chicago. Ele estava procurando um presente de aniversário para seu filho. Imagens de vigilância e dados da polícia confirmaram mais tarde que 2 carros, um Chrysler 300 prata e um Ford Fusion preto, pararam perto da área. Em instantes, 4 atiradores saíram dos veículos e abriram fogo em plena luz do dia. Weekly foi atingido pelo menos 16 vezes, com algumas fontes citando até 21 tiros. Ele caiu no local. Sua namorada e outro homem também foram atingidos na chuva de balas, com a mulher sofrendo ferimentos no pulso enquanto tentava revidar os tiros. Os atiradores voltaram rapidamente
para seus veículos e fugiram em alta velocidade. Apesar da área ser fortemente monitorada por câmeras de segurança e leitores de placas, os agressores não hesitaram. As equipes de emergência transportaram Weakley para um hospital próximo, mas ele foi declarado morto logo após a chegada. O tiroteio chocou a cidade não apenas pela notoriedade de Duck, mas também pela audácia do ataque em um dos bairros mais ricos de Chicago. A investigação avançou rapidamente, rastreando imagens de vigilância, dados de celulares e movimentos de veículos. Agentes federais começaram a montar o quebra-cabeça dos eventos que levaram ao tiroteio. As evidências mostraram que os agressores saíram de Parkway Gardens, também conhecido como O Block. Em 3 minutos após receberem uma dica de que Weakley estava na Oak Street, os atiradores se mobilizaram, sugerindo uma operação bem coordenada. Entre os implicados estavam Charles Liggins, Kenneth Robertson, Christopher Thomas, Marcus Smart, Tacarlos Offord e Ralph Turpin. Turpin foi identificado como aquele que inicialmente avistou Weakley em uma loja de roupas infantis e transmitiu sua localização para o resto do grupo. Todos os 6 foram presos posteriormente e acusados de assassinato em auxílio à extorsão organizada e conspiração para cometer assassinato. Cada um dos homens desempenhou um papel distinto na emboscada. Liggins e Thomas supostamente estavam no Chrysler 300 de Robertson, enquanto Offord dirigia o Ford Fusion, levando Smart Ezel Rawls, outro suposto atirador que mais tarde tirou a própria vida durante a investigação. Evidências forenses conectaram cápsulas de balas da cena aos veículos e dados telefônicos posicionaram os homens no local do assassinato. Uma cápsula de bala correspondente à arma usada foi até recuperada do carro de Robertson. Segundo os promotores federais, o motivo foi resultado da guerra de gangues em andamento. Weakley havia lançado uma diss track intitulada Dead Bitches apenas algumas semanas antes de sua morte, zombando de membros falecidos do O Block, incluindo o irmão de Liggins. Essa música intensificou as tensões entre as gangues rivais. Os promotores também apontaram para King Von, um colega rapper e figura proeminente do O Block, como alguém que pode ter colocado uma recompensa pela cabeça de Weakley. Foi dito que Von recompensou alguns dos réus com pingentes de diamante do O Block, indicando sua importância na hierarquia da gangue. Os promotores apresentaram mais de 30 testemunhas e centenas de peças de evidência. As testemunhas-chave incluíam informantes mascarados, blogueiros e até mesmo membros de gangues, alguns dos quais tinham antecedentes criminais ou admitiram ter mentido em processos anteriores. Por outro lado, a defesa tentou desacreditar essas testemunhas, chamando-as de não confiáveis e alegando que estavam cooperando apenas para garantir acordos judiciais. No entanto, as imagens de vigilância, as correspondências balísticas e os dados de rastreamento telefônico provaram ser difíceis de refutar. Em 17 de janeiro de 2024, após um longo julgamento que durou mais de 3 meses, com depoimentos conflitantes e aparições de testemunhas de alto perfil, o júri chegou ao seu veredicto. Todos os 6 réus foram considerados culpados de assassinato em auxílio à extorsão organizada e conspiração para cometer assassinato. Liggins, Robertson, Thomas, Smart e Offord também foram condenados por usar arma de fogo durante crime violento. No final, todos os 6 foram condenados à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O veredito trouxe alívio para a família de Weakley. Sua mãe, Lashina Weakley, que compareceu a todos os dias do julgamento, expressou gratidão às autoridades e alívio por saber que os homens responsáveis pela morte de seu filho não prejudicariam mais ninguém. As condenações federais foram uma das ações de aplicação da lei mais significativas contra a violência de rua organizada na história recente de Chicago. As autoridades esperam que o resultado envie uma mensagem, mas os efeitos daquela tarde na Oak Street continuam a ecoar pela cidade e além. The brutal robbery caught on video shows several young men pulling guns, even pistol whipping 2 women. Em 24 de junho de 2024, um violento ataque de gangue foi flagrado por câmeras dentro da Joieria El Ruby, uma joalheria familiar no noroeste de Denver. A loja,
que servia à comunidade há mais de 24 anos, tornou-se o local de um dos assaltos relacionados a gangues mais perturbadores da memória recente dos Estados Unidos. Imagens de vigilância revelaram a brutalidade pura do crime, cometido em plena luz do dia por um grupo organizado de agressores armados. Aproximadamente à 1 da tarde, 8 suspeitos entraram na joalheria pelos fundos, fingindo ser clientes. Momentos depois, a situação tornou-se violenta. Os homens sacaram pistolas e começaram a dar coronhadas nos funcionários. A dona da loja, Lydia Tena, e sua sobrinha foram ambas golpeadas na cabeça. Sangue escorria de seus ferimentos enquanto a gangue saqueava os expositores. Tena, mais tarde, descreveu a experiência aterrorizante para a mídia local, dizendo que acreditava que ia morrer. Um dos agressores supostamente ameaçou matá-la se ela alcançasse o botão de pânico. Devido aos ferimentos, nem Tena nem sua sobrinha tentaram resistir mais, por medo de suas vidas. Os agressores roubaram um valor estimado de 2,5 milhões de dólares em ouro e joias. Em minutos, a gangue fugiu do local. As autoridades iniciaram uma investigação multiagências que rapidamente se expandiu para além das fronteiras estaduais. Imagens de vigilância mostraram todos os 8 homens claramente, e a polícia emitiu um boletim, buscando informações sobre os suspeitos. Acreditava-se que os ladrões faziam parte da gangue venezuelana Tren de Aragua. Em 27 de junho de 2024, apenas 3 dias após o roubo, oficiais da SWAT em El Paso, Texas, prenderam vários indivíduos em um motel perto da Avenida Montana. Um dos principais suspeitos, Gianfranco Torres Roman, de 21 anos, foi capturado em Las Cruces, Novo México. Agentes da segurança interna o entregaram às autoridades de Denver e ele foi registrado no Centro de Detenção de Denver sob acusações estaduais de tentativa de homicídio de primeiro grau, tentativa de roubo agravado e ameaça. De acordo com os registros, Torres Roman também estava ligado a um tiroteio separado em Denver, ocorrido no início daquele mês. Ele também foi identificado como membro do Trem de Aragua, no início de julho daquele mesmo ano. Em 21 de agosto de 2024, 4 cidadãos venezuelanos, Osvaldo Lozada Solis, de 23 anos, Jesus Daniel Lara del Toro, de 20 anos, Gianfranco Torres Roman, de 21 anos, e Edwimar Nazarete Colina Romero, de 18 anos, foram indiciados por um grande júri federal em conexão com o assalto à mão armada. Lozada Solis, Del Toro e Torres Roman foram acusados de roubo à mão armada e de exibir arma de fogo durante crime violento. Colina Romero enfrentou acusações por transportar e possuir bens roubados. Fontes federais revelaram que Torres Roman havia cruzado ilegalmente a fronteira sul dos Estados Unidos em 2023 e foi posteriormente liberado no país com uma data futura no tribunal. Na época de sua prisão, ele tinha um mandado de detenção dos delegados federais e estava detido sob fiança de $1 milhão. Agências adicionais de aplicação da lei, incluindo a Segurança Interna, o FBI e a Polícia Local de Denver, colaboraram no caso à medida que cresciam as preocupações sobre a presença crescente do Trem de Aragua nas cidades dos Estados Unidos. Em 3 de dezembro de 2024, um quinto suspeito, Derek Dan Vargas, de 22 anos, foi indiciado no Tribunal Federal. Ele enfrentou acusações de roubo à mão armada e exibição de arma de fogo em relação ao assalto de 24 de junho. A investigação continuou enquanto as autoridades federais rastreavam conexões entre os suspeitos e outros crimes na área de Denver. As autoridades confirmaram que os suspeitos estavam ligados à atividade de gangues organizadas e estavam sob observação há meses. Após os roubos, agências federais e locais aumentaram a coordenação em resposta às ameaças do Trem de Aragua. Relatos também surgiram de que a gangue havia dado sinal verde aos membros para atacar ou atirar em policiais em Denver. Como resultado, policiais de todas as jurisdições foram alertados e os policiais de patrulha foram avisados sobre possível retaliação. O gabinete do prefeito de Denver, Mike Johnston, também declarou que a segurança dos residentes e policiais permanecia uma prioridade máxima. A man attacked from behind in a Bucktown alley by 2 men. Carl Michalak, um homem de 33 anos de Chicago, tornou-se vítima de um brutal ataque de gangue que foi flagrado por câmeras e amplamente divulgado online.
Em 25 de setembro de 2023, pouco antes das 3 da tarde, Michalak estava andando por um beco atrás da Avenida Damien, na altura da Avenida Dickens, no bairro de Bucktown. Era seu primeiro dia de trabalho na Red Eye Eyewear e ele havia saído durante a pausa para o almoço depois de pegar uma bebida e 2 fatias de pizza no 7-Eleven. Ele escolheu pegar o beco em vez das ruas principais, sem saber que 2 homens o seguiam de perto por trás. Como as imagens de vigilância confirmaram mais tarde, os 2 agressores seguiram Michalak antes de emboscá-lo por trás. Um agressor, de repente, o jogou contra uma cerca de arame. Os agressores, então, começaram a socá-lo repetidamente, forçando-o ao chão. Apesar de ser pego de surpresa e em menor número, Michalak tentou resistir e revidar. A certa altura, ele conseguiu empurrar um dos agressores contra uma fileira de latas de lixo. Ele também disse repetidamente a eles: "Saiam da porra de cima de mim." Nesse ponto, o outro agressor diz: "Apenas largue", enquanto lutavam para arrancar os pertences de Michalak. No final, eles pegaram sua mochila e possivelmente um celular antes de fugir do local a pé. O incidente todo foi gravado por uma câmera de segurança próxima e mostra um carro que passava parando enquanto o motorista buzinava na tentativa de assustar os agressores. No entanto, a buzina não teve efeito e o ataque continuou até que os ladrões conseguissem o que queriam. Uma mulher no veículo permaneceu no local após a fuga dos agressores, ficando com Michalak até a chegada da polícia e dos paramédicos. Michalak foi transportado para um hospital próximo, onde foi listado em condição estável. Ele sofreu inchaço, um lábio machucado e cortes e arranhões no rosto e nas mãos. Os ferimentos físicos não ameaçavam a vida, mas o ataque deixou um impacto duradouro. Notavelmente, esta foi a segunda vez no mesmo ano que Michalak foi agredido. Em março, ele já havia sido alvo de um assalto separado envolvendo 3 agressores. When you saw them, did you think anything was wrong? No, seemed like they were just talking to each other, minding their own business. I don't even think they looked at me. O ataque em Bucktown ocorreu em plena luz do dia, e sua natureza audaciosa causou indignação pública significativa assim que as imagens se tornaram virais. O incidente alimentou críticas às políticas de controle de crimes da cidade e provocou reações negativas contra as autoridades do governo local. 2 dias após o ataque, Michalak voltou ao trabalho. Em seu segundo dia de volta, uma igreja próxima presenteou-o com uma doação considerável arrecadada através de uma campanha GoFundMe para ajudar a cobrir suas despesas médicas. Michalak expressou o desejo de evitar viver com medo, apesar dos ataques. Ele explicou que ser excessivamente cauteloso ou paranoico não ajudaria e poderia até torná-lo mais vulnerável. Em 15 de fevereiro de 2024, as autoridades anunciaram a prisão de um dos agressores. Andre Simmons, também de 33 anos, foi detido na quadra 1200 da South Central Park. Ele foi acusado de roubo, agressão agravada em local público e direção com carteira suspensa. Detetives confirmaram que evidências de DNA ajudaram a ligar Simmons ao ataque. A prisão foi vista como um avanço após meses de preocupação pública e cobertura da mídia. All of that plays out in barely 15 seconds as gunmen in an SUV open fire. Em 30 de julho de 2023, pouco depois das 5h15 da tarde, um violento ataque de gangue foi flagrado por câmeras no 7th Ward de Nova Orleans. O incidente ocorreu na quadra 1800 da Industry Street e deixou 2 mulheres feridas. Imagens de vigilância de uma casa próxima capturaram o ataque em detalhes, mostrando um Honda preto, possivelmente um CR-V, parando em frente à casa onde as vítimas estavam sentadas pacificamente na varanda. A filmagem mostra um atirador pulando rapidamente do banco de trás e abrindo fogo diretamente contra a casa. Um segundo atirador também sai do veículo e se junta. A saraivada de tiros continua por vários segundos, atingindo as 2 mulheres, uma de 36 anos e a outra de 76. Enquanto os tiros ecoavam, uma das vítimas, ou possivelmente outra pessoa na varanda, revidou o fogo contra os agressores. A rápida troca de balas ecoou pela rua.
soando como se dezenas de tiros tivessem sido disparados em menos de 1 minuto. Após desferir o ataque, os atiradores fugiram para o leste na Industry Street no veículo preto. As vítimas foram imediatamente levadas ao hospital. Apesar da violência, ambas as mulheres sobreviveram e a polícia confirmou que seus ferimentos não apresentavam risco de vida. O incidente abalou a comunidade local, com vizinhos expressando preocupação com o aumento da violência. Uma testemunha, Gregory Ward, disse que, inicialmente, pensou que os tiros fossem fogos de artifício até ver o carro fugindo em alta velocidade. Outro morador, Adam Dawson, destacou que a quadra já foi considerada uma das áreas mais seguras do 7th Ward, mas observou que os tempos mudaram. A polícia respondeu à ocorrência e recuperou evidências em vídeo mostrando todo o ataque. O vídeo explodiu nas redes sociais e nos noticiários locais, chamando a atenção para a tendência crescente de emboscadas armadas no estilo de gangues em bairros residenciais. A polícia disse que o tiroteio não foi aleatório e parecia ser um ataque direcionado. Afirmaram que a forma como o ataque foi realizado sugeria um ataque pré-planejado, já que 2 pessoas saíram do veículo e começaram a atirar sem hesitação. Durante a investigação, os policiais prenderam um indivíduo no local sob a acusação de ser um criminoso em posse de arma de fogo. No entanto, não foi imediatamente confirmado se essa pessoa estava envolvida no ataque ou estava revidando em legítima defesa. Os suspeitos que abriram fogo do veículo permaneceram foragidos nos dias seguintes ao tiroteio. Detetives do 5º Distrito pediram que qualquer pessoa com informações sobre o Honda preto ou os atiradores se apresentasse. O caso permaneceu sob investigação em 2024, com a polícia continuando a seguir pistas para identificar e prender os responsáveis. Em 2025, as autoridades não haviam divulgado novas atualizações sobre prisões adicionais ligadas ao tiroteio. And this was scary and wild, a shootout in the middle of the day. Em 7 de março de 2025, um tiroteio no estilo de gangue em plena luz do dia foi flagrado por câmeras de vigilância na Yale Road, entre Raleigh e Bartlett, em Memphis. O incidente começou como uma tentativa de assalto do lado de fora de uma loja de conveniência. A polícia de Memphis relatou que um grupo de 5 indivíduos, incluindo uma criança que parecia ter cerca de 10 anos, tentou roubar os sapatos de um homem. Quando o homem saiu da loja e os viu, ele imediatamente correu de volta para a loja de conveniência e se escondeu atrás do balcão. Imagens de vigilância também capturaram um carro próximo com alguém dentro, abaixando o vidro e abrindo fogo contra o grupo. Os suspeitos rapidamente se abaixaram atrás de outro carro para evitar serem atingidos. Segundos depois, alguns membros do grupo sacaram suas próprias armas e revidaram o fogo. O tiroteio se espalhou pela rua, enquanto eles perseguiam o veículo em fuga, trocando mais tiros. Apesar dos tiros rápidos e da presença de uma criança entre os suspeitos, nenhum ferimento foi relatado no tiroteio, graças aos céus. A violência continuou depois que os tiros cessaram. Assim que a cena pareceu calma, a vítima original saiu da loja e começou a subir a rua. Enquanto ele fazia isso, o grupo de suspeitos parou ao lado dele em um veículo preto e o acusou de deduragem. Imagens de vigilância capturaram o que aconteceu em seguida. A vítima fugiu a pé, pulou uma cerca e correu para um quintal onde 2 crianças pequenas brincavam. Ele pode ser ouvido na filmagem gritando: Alguns dos suspeitos também foram vistos na câmera correndo do lado de fora da cerca, procurando pela vítima. A proprietária da casa confirmou à Fox 13 que deixou o homem entrar em sua casa e chamou a polícia imediatamente após ouvir sua história. A ligação dela provavelmente evitou outro confronto violento. Pouco depois, o Departamento de Polícia de Memphis divulgou imagens dos suspeitos. A polícia confirmou que estava procurando por 5 indivíduos em conexão com o incidente, incluindo a criança que havia participado da tentativa de roubo e do tiroteio. As autoridades pediram ao público para contatar o Crime Stoppers com qualquer informação sobre os suspeitos.
O tiroteio de 7 de março continua sob investigação, enquanto a polícia continua a identificar e localizar os indivíduos envolvidos. A comunidade de Memphis ficou abalada com as imagens e com o fato de tal violência ter ocorrido tão abertamente e envolvido indivíduos tão jovens. A violent mob of bike-riding teens brutally attacked a man in the middle of a Los Angeles street. Em 24 de fevereiro de 2025, um brutal ataque de gangue aconteceu em plena luz do dia no bairro de Mid-Wilshire, em Los Angeles. Por volta das 5 da tarde, um homem foi cercado e violentamente atacado por um grupo de 20 a 30 adolescentes, andando de bicicleta, depois que uma discussão escalou para um confronto físico. O ataque, ocorrido no cruzamento do Boulevard San Vicente com a Carrillo Drive, foi flagrado em vídeo e posteriormente divulgado pelos investigadores. O incidente começou quando a vítima não identificada, de 27 anos, saiu do carro para confrontar vários adolescentes que supostamente haviam batido e chutado seu veículo. Momentos após o início do confronto, vários adolescentes começaram a bater e chutar o homem. A filmagem o mostra sendo derrubado no chão e espancado implacavelmente enquanto estava indefeso. Mais adolescentes então correram, jogando suas bicicletas no chão para se juntar ao ataque. A vítima foi socada, chutada e pisoteada repetidamente, e o espancamento continuou até que testemunhas próximas interviram, fazendo o grupo se dispersar e fugir para o sul na Carrillo Drive. Paramédicos chegaram ao local logo depois e trataram o homem por ferimentos visíveis. Apesar de ter um olho inchado e fechado, um olho roxo e o maxilar inchado, a vítima recusou o transporte para um hospital. Segundo Natasha Espinal, uma amiga da família, a vítima parecia gravemente ferida e estava claramente em más condições. Ela tem trabalhado com a mãe da vítima para contatar vizinhos na área, na esperança de identificar algum dos adolescentes envolvidos. O vídeo do incidente chocou os moradores e atraiu forte condenação das autoridades municipais. A vereadora de Los Angeles, Kate Yaroslavsky, que representa o Distrito 5, onde ocorreu o ataque, divulgou um comunicado chamando o ataque de inaceitável e prometendo responsabilização para os envolvidos. Ela enfatizou que a violência não tem lugar em Los Angeles e expressou apoio à vítima e sua família. Yaroslavsky também confirmou que o Departamento de Polícia de Los Angeles estava investigando ativamente o caso. Em 26 de fevereiro de 2025, o Departamento de Polícia de Los Angeles forneceu uma atualização, confirmando que 2 suspeitos juvenis haviam sido presos em conexão com o ataque. As prisões foram feitas por policiais da divisão de Wilshire, que agiram com base em uma denúncia anônima enviada por um membro do público. Os agressores restantes, que se acredita terem entre 16 e 18 anos, ainda estão sendo procurados. A polícia pediu a ajuda do público para identificar qualquer um dos suspeitos vistos no vídeo e confirmou que, no momento, não há indicação de que o ataque tenha sido motivado por ódio. As autoridades continuam investigando o caso e pedem a qualquer pessoa com informações que entre em contato com os detetives da divisão de Wilshire do Departamento de Polícia de Los Angeles. O Departamento de Polícia de Los Angeles também não descartou a possibilidade de mais prisões enquanto trabalham para identificar todos os indivíduos envolvidos. Com as imagens circulando e as prisões começando, as autoridades esperam que mais testemunhas apareçam. Até lá, a maioria dos agressores permanece foragida e a investigação continua em andamento.